Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos para quem está se conectando aí ao nosso Facebook. Nós estamos ao vivo aqui, direto da AgriShow, em Ribeirão Preto, né, Carol? 29 graus, acabaram de anunciar. Ah, é? É, 29 tá graus, aqui, pessoal. bastante quente. Nós já estamos aí com a plateia quase pronta. Daqui a pouco nós iniciamos um bate-papo aí sobre gerenciamento de informações, né, uma melhor gestão da propriedade. O pessoal ainda está chegando aqui no nosso auditório. Pessoal que for se conectando, Carol, já temos... Sim, já temos aqui, já estamos ao vivo aqui, ó, já tem umas curtidas aqui. Olha só, que bacana. Deixa eu me apresentar também, eu sou a Caroline, pessoal, sejam muito bem-vindos aí à nossa transmissão. O pessoal vai chegando também aqui no nosso auditório, pessoal, fiquem à vontade, sejam bem-vindos. Legal, o pessoal aqui já está entrando aqui. Pessoal que estiver ao vivo aí, Carol, vamos falando aí da onde que é, de qual região, de qual estado, vamos ver qual estado que vai ter mais pessoas participando aí. Legal. Pessoal, estamos aqui no AgriShow 2017, no stand da John Deere. Estamos esperando vocês aqui. Temos a Elisa, o Simvaldo aqui, o Vinícius. Ó, o Vinícius do Rio Grande do Sul. Opa, legal. Olha, tem gente do Goiás, tem gente de Olha, Bauru. Goiás, conterrâneo. Show de bola. Barretão. E, que legal, pessoal. Obrigada aqui. Está nos acompanhando aqui no Facebook. Cleiton, eu acho que São Paulo vai ganhar aqui, desculpa. Ah, não. Goiás tem bastante gente, hein? Eu duvido. São Paulo e a família, é muito família mais. lá é grande, Carol, olha, hein? Você pediu para todo mundo te assistir? Rapaz, eu tenho que dar audiência, né, lá em casa. Eu também avisei todo mundo, né? Não é sempre, né, que a gente faz um live no Facebook. Lógico. Ó, o pessoal aqui da plateia também, né? Podia falar de onde vocês são, pessoal? Tem alguém Conta de pra Goiás nós. aí? Cadê a turma de Goiás? Olha lá, ó, tá vendo? Aí, São Paulo, Pessoal de São Paulo. Tá empatado, ó. Ribeirão Ô, Preto. Ribeirão Preto. Minas, alguém? Minas, Olha lá. Rio Grande do Sul. Opa, que legal. Legal. Aqui, ó, o pessoal entrando, Amanda, o Paulo de Pompeia. Ó, aqui pertinho. Alguém te conhece aqui, ó. Conhece esse cara. Opa. Wilker tá falando aqui, ó. Ah, o Wilker. Olha, tem de longe, de Rondônia. Bacana. Essa facilidade da rede social, né, Carol? A gente Nossa. consegue chegar em vários lugares, né? Pois é, pessoal. Uma super experiência aqui, ó. Pessoal da Rogério da Bahia. Andradina. Ó o Bugiga aqui online. Tudo bom, Bugiga? Legal. Muito legal. Bacana, pessoal. Joia. Pessoal, Bom, hoje a gente vai falar sobre agricultura de precisão, né, Cleiton? Sim, nós vamos falar sobre, vamos trocar, bater um papo, né, sobre várias, quais são os nossos desafios aí na agricultura de precisão, sobre as informações, como gerir melhor a propriedade. Então, Legal, um papo ótimo. bastante interessante. Pelo jeito é um assunto que interessa bastante, pessoal. Tem muita gente aqui acessando, né, Show de nosso link bola. ao vivo. Olha, pessoal de Florianópolis, Bahia, Paraná, Dourados, Vamos fazer uma Maracaju. outra enquete rápida aí. Vamos lá. Nós vimos da onde que é o pessoal, mas e aí, pessoal, vocês são produtores, são estudantes, prestadores de serviço? O que nós temos aí da turma online aí? Pessoal, vocês estão ligados ao agronegócio? Contem pra gente aí. O que vocês fazem? Olha lá, Sergipe também. Sergipe, olha. Sinop, Sinop, região do Mato Grosso, Rio Verde. Rio Verde, ó. A terrinha tá aí batendo forte, viu? Olha lá, o Paulo Henrique aqui está falando para nós que ele é produtor e estudante de agronomia. Olha então, que do bacana. ramo. Do ramo, totalmente, Do ramo né? Total. Totalmente. Jefferson, estudante. Marivane, produtora. Tem o pessoal de marketing aqui. E tem Ó. o pessoal do concessionário aqui prestigiando Ó, aqui a que gente, legal. ó, Cleiton. Cascavel da MA, o pessoal da De Carvalho. Ó. Pessoal tudo do ramo aqui, tudo conhece. Estamos em casa, então. Estamos em Coisa casa, boa. que bom. Bem Legal, bacana. pessoal. Então, daqui a pouquinho, estamos aqui ao vivo mais uma vez, no AgriShow 2017. Vamos falar um pouco sobre agricultura de precisão. Como que a agricultura de precisão pode ajudá-los aí a gerenciar um pouco melhor os sistemas de produção, né, Cleiton? E, Carol, acho que tá na hora da gente começar, hein? Tá na hora da gente começar? Tá, vamos Opa, lá? já tá todo mundo aqui. Ó, já tem Legal, O pessoal. auditório tá bacana. Vamos começar aqui, então. Obrigada, Cleiton. Bom, pessoal, vou me apresentar mais uma vez. Primeiro, sejam muito bem-vindos aqui ao stand da John Deere no AgriShow 2017. Eu já agradeço de bate-pronto o interesse de vocês em aprender um pouco mais junto com a gente poder aprender também com vocês. O meu nome é Caroline Serrano, eu sou gerente de território da John Deere
E hoje, junto com meu colega Cleiton, nós vamos falar um pouquinho de como a agricultura de precisão pode auxiliá-los a gerenciar melhor os sistemas de produção e obter mais sucesso nos negócios. Tá? Antes da gente começar a falar do assunto propriamente dito, eu vou pedir para o Cleiton aqui passar para mim o próximo slide. Eu tenho alguns recados para passar para vocês, tá? Nós vamos responder algumas perguntas, pessoal. Então, eu peço que quem tiver perguntas, anotem e passem para a Michele. A Michele está ali no fundo. Mi, você pode levantar a mão? Aí, obrigada. Anotem que ao final da apresentação a gente vai responder essas perguntas e pedir também para o pessoal que está ao vivo com a gente aí no Facebook já ir mandando as perguntas de vocês. Infelizmente, a gente não vai ter tempo para responder a todas elas, mas nós vamos fazer o possível aqui para responder a algumas. Tá? Pessoal, eu vou pedir para que vocês deixem os celulares de vocês no silencioso para não atrapalhar a apresentação. Tá? Vocês podem tirar fotos se vocês quiserem, fazer selfie, enfim, mas sem flash de preferência. Tá? E, ao final, a gente vai repetir também esse e-mail, vocês não precisam anotar agora, mas se a gente não conseguir responder a todas as perguntas, vocês podem mandar aqui no faleconosco@johndeere.com. Tá? E, como vocês sabem, a gente está ao vivo aqui também no Facebook, aí para quem quiser assistir. Legal? Pessoal, começando um pouco agora, falando sobre o nosso tema central da apresentação, hoje, quando a gente pensa em agricultura de precisão, né, o que vem à nossa cabeça assim, de bate-pronto, né? Primeiro são sistemas de posicionamento e direcionamento. Né? A gente pensa em GPS, pensa em piloto automático, a gente pensa em automação. Né? Isso é natural, porque a agricultura de precisão começou dessa forma. Lá na década de 90, quando a gente começou a trabalhar com GPS em agricultura, enfim, depois surgiu o próprio piloto automático. Né? Mas, ao longo do tempo, outras tecnologias foram sendo agregadas a esse conceito de agricultura de precisão. Então, a agricultura de precisão não fica só na automação. Né? Que tipos de tecnologia foram agregadas a esse conceito de agricultura de precisão ao longo do tempo? Né? A gente pode citar várias. Como, por exemplo, né, as tecnologias embarcadas nas próprias máquinas. Vocês são produtores, imagino, estão ligados à agricultura de alguma forma. E hoje os equipamentos agrícolas, colhedoras, enfim, tratores, vêm com bastante tecnologia embarcada. Para quê? Para tirar algumas funções do operador, né? Sugerir algumas configurações de uso, independente, né? Dependendo aí, de condições diversas que são encontradas a campo. Né? Outra tecnologia que vem aí sendo utilizada e que agrega ao conceito de agricultura de precisão é o acesso remoto a equipamentos, né? Para correção de falhas, né? Enfim, para atualização de softwares. Então, isso já é uma realidade hoje, já acontece, né? Não é mais futuro. Isso já existe, já está acontecendo. Outro exemplo são as tecnologias, na verdade, para gerenciamento de frota. Né? Dessa forma, a gente consegue aumentar a eficiência de equipamentos, entender quanto tempo improdutivo aquele equipamento ficou ali parado sem colher, quanto que ele está consumindo, e aí tomar algumas decisões de gerenciamento da minha frota. E, por fim, outras tecnologias também, né, que geram, alguns softwares, por exemplo, que geram mapas. Por exemplo, um mapa de produtividade, um mapa de fertilidade do solo, que vai me permitir trabalhar com taxa variada. Enfim, pessoal, a agricultura de precisão hoje vai muito além de automação e de piloto automático. Tá? Tem muita coisa agregada aí que pode ajudá-los, né, a gerir melhor o negócio de vocês e ter dados para tomada de decisão. Então, hoje, a agricultura de precisão está ligada em todas as etapas do processo produtivo. Desde o planejamento, passando por preparo de solo, plantio, pulverização, colheita. E aí, na colheita, também posso tomar decisões futuras usando a agricultura de precisão. Tá? Não para por aí. Então, na verdade, a gente pode citar 3 pilares em que a agricultura de precisão nos auxilia no nosso dia a dia e no dia a dia de vocês aí como produtores. Primeiro, direcionamento e automação. Segundo pilar, gerenciamento e telemetria. São soluções para gerenciamento de frota, para geração de dados para tomada de decisão. E, por fim, estudos aí de variabilidade diárias, né, para que a gente tome algumas decisões para aumento de produtividade. Então, esses 3 pilares hoje pautam o que a gente chama de agricultura de precisão. Bom, mas ficar falando aqui só e não ver isso na prática, né, não faz muito sentido. Então, eu queria chamar aqui o meu colega Cleiton, que estava comigo antes, agora voltou. Obrigado, Carol. E ele vai trazer para nós alguns exemplos práticos de como isso pode funcionar no dia a dia, auxiliá-los aí a gerir melhor o negócio e obter mais sucesso. Cleiton, eu vou deixar você sozinho agora, mas depois eu volto, tá? Ok, te aguardo então, Carol. Tá bom. Muito obrigado. Pessoal, então, mais uma vez, sejam bem-vindos. Meu nome é Cleiton Souto. Tá? Eu faço parte de uma equipe que tem a nobre missão de treinar concessionários. Eventualmente, a gente faz treinamentos também com o pessoal de campo, com clientes. Tá? Então, eu sou instrutor,
Fico sediado aqui em Campinas, mas a gente conhece boa parte desse Brasil aí rodando, oferecendo treinamento para essa turma de campo. Bom, como a Carol comentou, o nosso tema principal, agricultura de precisão. Nós vamos abordar um pouco diferente, porque a agricultura de precisão ela não é uma novidade, né? Então a Carol falou que a gente começamos com piloto, nós temos mapas, fertilidade do solo. Nós queremos abranger um pouco mais essa tecnologia, né, essas práticas. Né? Nós vamos conversar bastante sobre como melhorar a performance, né, quais os dados que eu preciso ter para poder melhorar a performance de máquina. Nós vamos trabalhar também a operação, né, se a operação está sendo feita de maneira adequada. E também nós vamos trabalhar bastante na questão de entender quão importantes são a obtenção de dados para a gente justamente trabalhar, né, para a gente tomar as melhores decisões agronômicas possíveis. Então, como a Carol também falou, a agricultura de precisão está presente em todas as operações agrícolas. Então, aqui eu tenho um ciclo de agricultura, um ciclo agrícola completo. Né? Então, ali eu tenho um ciclo de preparo de solo, eu tenho um ciclo de plantio, pulverização, né, tratos culturais e colheita. Né? Então, a agricultura ela é aplicável em todas as etapas de uma operação agrícola. Em todas as etapas. Né? Então, nós podemos utilizar pilotos automáticos, mapas de produtividade, aplicações em taxas variáveis, né? Aplicações de corretivos ou aplicações de corretivos e defensivos. A ênfase nossa aqui hoje, né, pelo menos nesse primeiro momento, é a gente falar da importância do planejamento. Né? Então, nós vamos falar... eu preciso planejar como que eu vou fazer a minha operação de preparo. Ou será que eu vou realmente fazer um preparo de solo? Eu vou precisar remexer o solo? Como que vai ser o meu plantio? Né? Então a gente vai abordar bastante esse tema. E um outro tema muito importante é a questão do pós-venda, do suporte. Né? Que sempre o produtor ele precisa ter um suporte técnico por trás. Né? A gente vai falar aqui qual que é a especialidade do produtor. A especialidade do produtor é produzir grãos, produzir alimentos, né? Produzir açúcar, produzir etanol, produzir algodão. Então essa é a especialidade do produtor, ele se especializou nisso. Então as pessoas que têm os estudos agronômicos, as pessoas que conhecem de máquina, precisam estar preparado para suportar, né, esse cliente na hora de tomar essas decisões. Tá bom? Então, por exemplo, o que eu tenho de avaliações a serem feitas durante o preparo de solo. Quais são as avaliações que eu preciso fazer? Então, por exemplo, eu preciso saber qual que é a fertilidade do meu solo, eu preciso saber qual que é a textura do meu solo, né? Eu preciso saber a compactação do meu solo. Eu decidi fazer um plantio direto, eu não vou entrar com a grade, eu não vou entrar com a niveladora, mas baseado em qual informação? No histórico, minha família sempre plantou assim, eu estou fazendo, por exemplo, uma análise de compactação, né? Eu não estou, às vezes, fazendo uma análise de compactação. Não é uma prática tão comum, apesar de eu já ter escutado bastante pessoas, bastante estudiosos comentarem sobre mapas de compactação. Então, nós temos essa possibilidade de ter hoje mapas de compactação para decidir se eu vou continuar com a prática do plantio direto ou não. Eu não quero, de maneira alguma, lógico, defender que eu preciso gradear. O que eu defendo é eu preciso ter a informação correta, se eu preciso ou não. Né? Então, é mais uma fonte de informação e algumas ações que a gente deve tomar relacionadas a isso. Né? Então, se eu tiver a informação de que o plantio, de que o meu solo está com a fertilidade baixa, eu vou aplicar corretivos em taxa variável. Eu vou saber também, eu preciso saber o nivelamento do meu terreno, se eu vou precisar escoar água ou não, se eu tenho áreas que vai ter empoçamento. Tá? Então, para mim trabalhar também a topografia, descompactação, eu vou precisar entrar com grade ou não. E sempre o objetivo final do preparo é estabelecer um bom ambiente, né, um ambiente adequado para a minha lavoura, né, ou seja, para o que eu for plantar. Né. Por exemplo, a gente sempre fala aumentar a produtividade. A produtividade, pessoal, ela é nada mais, nada menos que uma soma bem simples. É uma soma bem simples. Ela é o primeiro fator é genético. Né? Um fator genético, a planta, a semente, a muda, geneticamente ela possui um potencial produtivo. Né? Então você escolheu uma variedade de soja, uma variedade de milho, né? Uma variedade de cana, algodão. Então, geneticamente ela já tem um potencial dela. Né? A gente chama de potencial genético. Né? E a produtividade final ela é a soma do potencial genético ao ambiente que nós vamos expor, né, essa semente. E o ambiente aqui, nós começamos a cuidar do ambiente aqui no preparo de solo. Tá? Então,
a planta, né, o ser vivo planta, ele já nasce com isso, ele já tem isso. Mas eu preciso expor essa planta, né, esse ser vivo, a um ambiente que propicie que essa produtividade se mantenha até o momento final, que seria a colheita. Então aqui nós começamos no preparo. Falando um pouco de plantio, né, talvez uma das etapas mais importantes, né, lógico, todas as etapas são importantes, mas aqui a gente precisa dedicar uma atenção muito especial. Tão especial, pessoal, que amanhã nós teremos inclusive outra palestra aqui também, outro bate-papo, né, com um colega nosso. Se eu fosse vocês, eu não perdia de maneira alguma. Né, nós vamos falar única e exclusivamente sobre plantio, né, já um pouco mais técnico, aprofundando nessa operação, né, sobre os cuidados. Mas durante o plantio, é uma série de avaliações que eu tenho que ter. Qual que é a variedade que eu vou plantar? Será que essa variedade ela é apta, ela está adequada para aquela região? Qual que é a população? Qual que é o espaçamento, profundidade que eu vou trabalhar? Então, aquele estudo que eu fiz no preparo, eu também tenho que fazer esse estudo, eu tenho que ter essa avaliação. Então, são informações que, como diz, que são importantes para que eu tome a decisão do que plantar, como plantar, né? Vou fazer tratamento de semente ou não vou fazer o tratamento de semente? E qual que é a ação? O que nós devemos fazer? Aplicar a população correta. Né? Nós vamos falar também amanhã de variação de semente também. Então, às vezes, eu tenho um terreno mais fértil. Será que num terreno mais fértil eu vou plantar mais sementes? Eu vou depositar mais sementes no berço? Ou eu vou depositar menos semente? Né? Como que leva isso? Vocês vão ver que existem diferenças. Tá bom? Pessoal, só lembrando, não deixem de fazer as perguntas. Tá? As perguntas vão ser anotadas. Já anotem, se alguém tiver alguma pergunta, já anotem. Né? A Michelle vai recolher. Pessoal do Facebook também que tiver aí, mandem perguntas. A Michelle está ali também, ela vai copiar a pergunta de vocês e lá no final nós vamos comentar. Tá? Não deixem de fazer perguntas. Então, voltando aqui, qual que é o resultado esperado no plantio? O que eu preciso? Qual que é o resultado esperado? Eu preciso aplicar um stand de plantas adequado para me manter a máxima produtividade. Né? Então, aqui eu já tenho um pequeno histórico, né? Preparo, plantio, né? O que eu planejei e o que eu executei. E aí vem a parte de pulverização. Né? A pulverização. O que eu devo avaliar aí? Né? Qual que é a infestação? Qual que é o clima? Né? Eu tenho um mapeamento de pragas, né? Ou eu vou aplicar uma taxa de defensivo única, né? Em toda a minha lavoura. Eu estou avaliando onde que tem mais infestação e tem menos infestação de pragas. Né? Qual que é o histórico de defensivos? A gente bem sabe, eu não sou agrônomo, mas nós temos vários estudos aí, e a turma aí de campo é bem ciente, que eu não posso o mesmo defensivo por vários anos seguidos. Né? Eu vou criar uma resistência nas plantas daninhas, nas pragas, né? Então eu tenho que também ter um histórico dos defensivos. Então é uma informação simples, mas eu preciso ter essa informação. E aí as ações que eu vou tomar, né? Para proteger a minha cultura, manter o máximo potencial da minha planta, né? Fazer um controle sanitário e também eu preciso escolher também o bico adequado. É muito importante eu também escolher o tipo de bico, né? Ou as pontas de pulverização mais adequada. Né? Então aí, essa adequação ela vai desde a minha cultura, a velocidade que eu vou trabalhar, a taxa que eu vou aplicar. Então tudo isso é bem importante. Tá? E qual que é o resultado final esperado nessa operação de pulverização? É manter o máximo potencial produtivo. Né? Ou seja, eu já depositei a minha semente, né? A minha planta já germinou, então eu tenho que proteger contra eventuais ervas, eventuais pragas que possam afetar ao desenvolvimento dessa planta. Então, essa é o nosso resultado final. E, por fim, pessoal, a tão esperada colheita. Né? É a hora da gente pegar todo aquele dinheiro que está esparramado na lavoura e pôr no bolso. Né? Então, é a hora que tudo aquilo, todas aquelas ações que eu executei durante toda, né, a vida útil da minha lavoura, né, desde o início lá da preparação, se eu vou obter resultado ou não. Né? Então, eu tenho que saber a minha janela. Qual que é a minha janela? E aí, nessa parte da janela, é importante a gente discutir sobre algumas coisas. Como, por exemplo, será que eu tenho a quantidade de máquinas adequada para me trabalhar? Será que eu tenho? Ou será que eu preciso melhorar o desempenho daquelas máquinas? Aí entra o pós-venda. Então, vendedores que me desculpem, mas às vezes o produtor ele não precisa de mais máquina. Às vezes o produtor precisa melhorar o desempenho daquela máquina que ele tem. Né?
Porque existem regiões, por exemplo, hoje nós temos cada vez mais presente no Brasil a segunda safra, às vezes até a terceira safra. Né? Então, se eu atrasar a minha colheita, ou qualquer uma das outras operações, se eu atrasar um dia que seja, vai fazer diferença. Né? Se eu atrasar, é um efeito dominó. Eu atraso essa colheita, eu vou atrasar o próximo plantio, vou atrasar a próxima colheita. E aí, às vezes, a hora que eu preciso de chuva, faz sol. A hora que eu preciso de sol, faz chuva. Né? Então, eu preciso que essa máquina renda, eu preciso que essa máquina trabalhe de maneira mais eficiente. Né? E por isso a gente fala do pós-venda. De nada adianta eu ter agricultura de precisão, de nada adianta eu ter máquinas tecnológicas, se essa tecnologia não for bem aproveitada. Né? Essa tecnologia ela precisa ser aproveitada. Tá? Então, aqui eu começo também a planejar já a minha próxima safra. Por exemplo, eu preciso saber a minha produtividade localizada. Nós vamos ter uma palestra também que nós vamos falar de mapas de produtividade. Na sexta-feira nós teremos uma. Um outro colega nosso vai falar sobre mapas de produtividade, né, principalmente voltado para grãos. Mas aqui eu já começo já pensando no próximo, na próxima etapa, ou seja, na próxima safra. Porque lá no preparo nós comentamos sobre análise de fertilidade de solo, né, textura. E baseado nessas informações eu tomei algumas ações. É o que acontece hoje. A agricultura de precisão, como eu falei, ela não é novidade. Então ela está presente. E aqui eu vou saber, né, esse é o momento de eu verificar se todas aquelas ações que eu tomei, elas tiveram resultado. Então, será que aquela aplicação de fosfato, aquela aplicação de cloreto, né, aquele adubo que eu joguei em taxa variada, será que eu joguei mais ali, realmente aumentou aquela produtividade? Eu tive algum resultado? Né? Então veja que é um ciclo. Né? Então eu finalizei na colheita, opa, não, mas eu estou fazendo aqui, já está continuando. Então é sempre um ciclo. Né? Trabalhar na umidade ideal, resíduos. Poucas pessoas dão valor aos resíduos, ao gerenciamento de resíduos. Né? É a palha que sobra. Então eu vou separar o grão da massa dele, né, que a gente fala, mas o que eu vou fazer com essa massa que sobrou, essa palhada? Né? Eu vou só simplesmente jogar ou eu vou esparramar? Eu vou fazer plantio direto na próxima safra? Eu vou trabalhar descompactando o meu solo? Né? Então eu preciso também saber o que eu vou fazer. O que eu for fazer na próxima safra, eu preciso às vezes tomar algumas ações agora. O resultado final, colher com umidade ideal e também com a produtividade o máximo possível, dentro da minha janela. Né? E aqui tem informações de logística também que eu preciso trabalhar. Preciso trabalhar essas questões de logística. Tá? E aí vem aquela famosa questão, né? Qual decisão eu devo tomar? Né? Então eu tenho uma quantidade de informações muito grandes. Tá? Muitas informações, e às vezes a gente tem essas informações e a gente não sabe o que fazer com elas. Tá? Então, por exemplo, mão de obra. É uma preocupação muito grande com mão de obra. Eu vou colocar meu trator com a tecnologia, vou pegar um trator, por exemplo, vou falar um trator nosso, um 8R, onde tem uma infinidade de recursos, mas será que o meu operador vai conseguir utilizar aquilo lá? Né? Aí vem a necessidade do pós-venda. Né? O produtor ele vai se preocupar também com as condições climáticas, o tempo que ele tem disponível, como eu falei. Então eu preciso que essa máquina, aí já vem a necessidade de gestão de frota. Né? Eu preciso saber, se eu estou parando, se eu estou perdendo tempo, eu preciso saber aonde eu estou perdendo tempo. Aonde está a minha deficiência, para a gente poder trabalhar. Se eu não souber aonde está a minha deficiência, como é que eu vou melhorar? Eu preciso saber, se eu estou parando muito para manutenção, eu estou parando muito, às vezes, aguardando o descarregamento, aguardando o caminhão. Né? Então eu preciso otimizar isso. Mas eu preciso saber aonde que está. Se eu não souber aonde está, né, eu não vou saber aonde que eu vou corrigir. Certo? Agricultura de precisão, tratos culturais, quais os equipamentos mais adequados para a minha realidade. Né? A gente falando um pouco de gestão de frota, né? Eu falando um pouco de agricultura de precisão, né? E voltando um pouco no que a Carol tinha comentado, nós éramos muito preocupados, principalmente a indústria, no primeiro momento, com piloto automático, com sistemas de direcionamento. Então, lá na década de 90 para 2000, foi liberado o uso civil, né, da tecnologia de GPS e agricultura de precisão. E a agricultura, ela embarcou nessa onda, né, de tecnologia e começamos a trabalhar pilotos automáticos. Então a preocupação, o que era? Trabalhar na linha, manter o alinhamento, né, para que eu possa aproveitar a minha área o máximo possível, né, com piloto automático. Então, hoje nós temos precisões aí com margens de erro de no máximo 2,5, de até 2,5 centímetros. Né? E aí fomos evoluindo na agricultura de precisão.
E, posteriormente, veio a onda, né, de trabalhar com sensores, mapas de produtividade, né, aplicações em taxa variável, né, com implementos automatizados. E aí a evolução foi, né, que é o atual estágio, né, que é aquilo que eu comentei. Hoje nós temos muitos dados disponíveis, muitas informações disponíveis. Então, agora o nosso desafio é trabalhar essas informações da melhor maneira possível, né? Porque de nada adianta a informação, por exemplo, né, a minha máquina ela perdeu muito tempo abastecendo, né, abastecendo a minha plantadeira, né, abastecendo semente. Mas por que eu perdi tempo abastecendo semente? Tá. Então eu preciso dessa informação correta, né? Por exemplo, eu tive um consumo de combustível muito alto. Muitas vezes eu tenho essa informação já tardia. Se eu tivesse essa informação de consumo de combustível instantânea, ajudaria eu a corrigir no momento? Não seria mais fácil eu buscar uma solução ali no momento? Porque também não adianta, né? Eu tinha informação que eu tive um gasto alto de combustível, mas tá, eu já terminei minha operação. A informação de consumo, às vezes instantâneo, é importante para que eu possa entender e talvez resolver o problema na hora. Tá? Então esse é um dos grandes desafios, é trabalhar essa informação, é fazer essa informação chegar e eu trabalhar ela de maneira correta. E aí é que é o nosso próximo passo, né? Suporte. Né? O produtor, a especialidade dele é produzir. Temos grandes produtores hoje, grãos, cana, algodão, com estrutura muito boa de manutenção. Mas a especialidade das máquinas são os produtores, das máquinas são das indústrias, ou seja, das concessionárias, do pessoal de suporte. Né? Nós temos especialistas agronômicos, né? Empresas que prestam suporte, empresas que prestam ajuda nessa parte agronômica. Então a ideia é a gente compilar, ou seja, juntar todas essas informações para que possa ser ajudado. Tá? Só que o suporte, pessoal, ele está presente em todas as etapas. Tá? Então, desde o treinamento de um operador, né, que ele não está utilizando, o sistema dele, porque ele não conhece. Tá? E aí vem, né, alguns exemplos aqui alguns exemplos de relatórios de informações que nós temos disponível. Né? Aqui eu tenho um relatório disponível, por exemplo, de eficiência e produtividade das máquinas. Tá? Eu tenho um relatório de eficiência das máquinas, né, para mim poder trabalhar. Por que a minha máquina, 30% do tempo dela está em marcha lenta, sem produzir? Né? E nós podemos avançar a um nível ainda maior de informações, como, por exemplo, um mapa, né, nós chamamos de mapa temático. Esse é um exemplo de mapa de lucro por zona. Né? Eu vou zonear os meus lucros. Qual pedaço do meu talhão que está produzindo, que está me dando o maior resultado? E no final das contas é isso que o pessoal quer saber. Né? Quanto que eu estou tendo de resultado? Né? Será que essa área, por exemplo, aqui, o que está em vermelho, essa área está me dando prejuízo? Né? Opa, eu preciso ir lá enxergar. Será que compensa eu continuar plantando aqui? Será que falta uma rotação de cultura? Será que é compactação? Qual que é o histórico dessa área? Às vezes fica mais caro eu entrar lá para colher do que o que ela me dá retorno. Né? Então nós vamos chegar nesse nível. Né? Falando em informações, nós vamos finalizar aqui falando um pouco de monitor de colheita. Né? O ciclo da agricultura de precisão nós mostramos para vocês, olha só. Mas está faltando alguma coisa aqui, pessoal. O que é que está faltando nesse ciclo aqui? Aqui nós estamos falando de cana agora. O que falta nesse ciclo? Está faltando. Operador? Alguém soprou operador aqui. Operador faz parte. O que mais? Que mais vocês acham que está faltando nesse ciclo aqui? Essa imagem eu já mostrei para vocês. Está faltando alguma coisa. Tá. Faltava tecnologia. Exatamente, faltava a tecnologia. Alguém soprou. Às vezes o pessoal do Facebook não escutou, mas falaram aqui, tecnologia. Faltava uma tecnologia. O mapa de produtividade, o mapa de colheita, o monitor de colheita, nós não tínhamos disponível. Faltava esse passo para a agricultura de precisão no setor sucroenergético, para quem trabalha com cana. O que nós tínhamos antigamente seria apenas o zoneamento. Tá? Faltava apenas, nós tínhamos só uma informação. Aqui eu produzi 110 toneladas, aqui eu produzi 100 toneladas, mas era uma média. Eu não tinha dados disponíveis. E com o monitor de colheita, eu trabalho dois tipos de informação. Posso tomar dois tipos de decisão. Primeira decisão, como eu tinha falado, é decisão em tempo real. Porque eu tenho ali o total de toneladas colhidas, eu tenho o meu rendimento, percentual de impureza, e eu tenho também consumo de combustível instantâneo.
Então, eu posso tomar várias decisões, por exemplo, se eu estou com um nível de impureza mais alto, eu posso ajustar a minha rotação do extrator primário. Né? Se eu tenho um canavial de menor produtividade, eu posso trabalhar dois fatores. Ou eu trabalho uma economia de combustível, baixando a rotação, ou seja, eu não preciso, se eu estou com a produtividade baixa, eu não preciso gastar toda a potência do meu motor. Ou então eu vou trabalhar o rendimento. Eu vou andar um pouco mais, eu vou render mais. Certo? E aí eu tenho outras decisões estratégicas, como, por exemplo, informações para renovação de canavial. Né? Aí cai naquele mapa. Lembra o pontinho vermelho que eu mostrei para vocês? Será que esse canavial já não está na hora de eu renovar? Então é uma fonte de informação. Eu fecho o ciclo de agricultura de precisão. Porque eu começo a ter mapas com vários tipos de informação. Por exemplo, mapas de elevação, mapas de velocidade. Olha que fantástico, eu tenho um mapa de velocidade. Eu vou começar a fazer correlações. Será que, por exemplo, onde eu tenho aqui uma velocidade um pouco maior, será que no próximo ano eu não vou ter uma queda muito brusca, por questões, às vezes, de arranquio de soqueiro? Então, é mais informação que eu tenho para correlacionar isso daí. Né? Mapas de consumo de combustível, eu também, eu posso correlacionar aqui. Velocidade com o consumo de combustível. Será que mais velocidade significa mais consumo? Eu já posso, né, comparar. Será o que é melhor para mim nesse momento? Eu tenho um rendimento maior e um consumo menor? Ou um consumo menor? Né? Então eu começo a tomar decisões. E aí eu tenho as informações de produtividade. Toneladas por hectare bruto, mapas de impurezas, né? Ou seja, onde que eu tenho mais impurezas na lavoura. E aqui a minha produtividade líquida. Né? Ou seja, o resultado final, o peso líquido, que é o que me vai trazer o resultado final lá como diz, no frigir dos ovos, né? Ou seja, no balanço final. Certo? Pessoal, não esqueçam as perguntas. Carol, que quantidade de informação, hein? Bastante coisa, hein? Bastante coisa. Você quer fechar para nós? Vamos lá? Vamos lá. Vamos fazer um fechamento? Pessoal, não esqueçam as perguntas, hein? Legal. Cleiton, você pode passar para mim aqui o próximo slide, só para a gente fechar? Legal, pessoal. Tudo isso que o Cleiton falou. Vamos fazer um fechamento, que seria legal que vocês saíssem daqui com esses 3 pontos na cabeça de vocês. O pessoal do Facebook também. Pessoal, hoje, então, quando a gente fala em agricultura de precisão, é muito importante a gente pensar em que tipo de tecnologia a gente vai escolher para trabalhar, para ser nosso parceiro de negócios, porque é muito importante que a gente tenha qualidade das informações, ou seja, sejam informações confiáveis. Afinal, eu vou começar a tomar decisões a partir dessas informações. Segundo ponto, pessoal, adianta eu ter uma máquina com uma tecnologia embarcada, com várias possibilidades de automação, se eu não tiver um operador, o cara que está sentado ali, operando a máquina, se ele não estiver bem treinado? Adianta? Eu vou extrair tudo que essa máquina tem para me oferecer? Não vou conseguir, pessoal. Tá? Então, é muito importante que a gente invista em capacitação para trabalhar com a agricultura de precisão. É imprescindível. Então, a gente não consegue extrair todo o potencial que o equipamento tem e que todas as outras tecnologias podem nos oferecer. E, por fim, pessoal, que a gente escolha parceiros de negócio ou marcas, né, que possam nos trazer um suporte adequado para se trabalhar com esse tipo de tecnologia. Né? Se não, a mesma coisa. De nada adianta eu ter qualidade de informação, escolher uma boa tecnologia, ter um operador bem treinado e essa tecnologia não funcionar. Eu não tiver disponibilidade dessa tecnologia no campo. Então, eu preciso escolher uma marca parceira e que possa trazer todos esses pontos aqui para vocês e para que o negócio de vocês tenha cada vez mais sucesso. Perfeito? Vou chamar o Cleiton aqui de novo, então. Opa, estamos de volta, Carol. Só, então agora nós temos aqui algumas perguntas, né, para responder, tanto do Facebook quanto aqui do pessoal que está aqui com a gente, aqui, presencial. Vamos começar por um pelo Face? Vamos lá. Então, vamos lá. O Pedro Henrique, ele nos perguntou, já que temos agricultura de precisão em todas as etapas do ciclo produtivo, qual seria o local em que se deveria investir mais esforços para evoluir? Existe alguma área ainda defasada em quesito de tecnologia? Não, legal. Primeiro, Pedro, obrigada por trazer essa pergunta, muito, muito interessante. Bom, o que eu diria? Hoje a tecnologia ela se renova, né, continuamente. Então,
Hoje a gente tem um tipo de tecnologia oferecida e daqui a um tempo, daqui a alguns anos, nós vamos ter mais tecnologias, uma oferta ainda maior. Eu não diria que a gente precisa investir ou existe alguma área dentro de operações defasada em termos de tecnologia. O que eu diria hoje, que é o principal ponto, né, na minha opinião, seria a gente utilizar bem o que a gente já tem disponível. Tá? Hoje a gente enxerga, às vezes, muitas vezes, né, Cleiton? A gente tem tecnologia embarcada na máquina, a gente tem o próprio piloto automático, gestão de frota, né? Então, são muitos dados que são gerados e que nem sempre a gente utiliza esses dados da melhor forma ou para a gente gerar informações de gerenciamento e de uso de tecnologia. Eu tenho uns dados aqui interessantes, Carol, que justamente entra na pergunta do Pedro. Do Pedro Pedro, assim, tem um levantamento feito pela Exalc, sim, que 16% dos produtores usam tecnologia de agricultura de precisão de maneira eficiente. Menos de 16%. Né? Então, sim, os equipamentos hoje, pelo menos os nossos, 70% deles já sai com essa grande parte dessas tecnologias embarcada. 70% dos nossos equipamentos já sai com isso. Nós temos 16% das pessoas apenas usando, os produtores utilizando. Será que não está faltando conhecimento? Sem dúvida. O conhecimento, eu digo, em saber utilizar essas tecnologias. Então, eu concordo com você, Carol. Para mim, o que a gente precisa investir é em conhecimento hoje. Treinamento, treinar esse pessoal para que eles possam usar essas tecnologias. Então, okay? Pedro, só concluindo a tua pergunta, então, o que a gente gostaria de expor para você, né, respondendo, é que hoje, sem dúvida, se a John Deere enxergar uma nova necessidade em termos de tecnologia, nós vamos buscar, nós vamos correr atrás. Se for uma necessidade dos clientes, sem dúvida a gente vai investir, entender e trazer para vocês como parte do nosso portfólio. Mas hoje a gente enxerga que a gente tem muitas tecnologias disponíveis que poderiam ser melhor utilizadas, dados que podem ser gerados aí e que podem ajudar a gente tomar algumas decisões aí de gerenciamento. Ok? Beleza, temos mais uma pergunta aqui, não está identificado, mas a pergunta é bem interessante. Sabemos que precisamos de sinal de internet para tudo isso funcionar. Como ficará a conectividade dessas máquinas inteligentes? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Difícil também. Difícil. Pessoal, nós sabemos assim, eu comentei bastante, né? Essas informações, aonde que elas são geradas? Está lá no campo, lá na máquina. Tem sinal de celular lá na fazenda? Não tem, né? Internet? Nem sempre, né? Não tem, nem sempre, né? A maioria das vezes, no nosso Brasil, não tem. Mas assim, nós temos algumas maneiras hoje de telecomunicação, de transmissão de dados. Né? Nós já visitamos, eu particularmente já visitei várias fazendas, por exemplo, nós temos sinal de internet, grande parte dela. Mas eu não consigo ter sinal de internet, eu não consigo. O que eu posso falar, o que a John Deere está fazendo em relação a isso? Né? Então, a John Deere ela não vai montar torre de celular. Ela não vai montar torre de celular, não é o negócio dela. Mas nós estamos trabalhando, fazendo um levantamento junto com empresas de telecomunicações para que a gente possa oferecer outras soluções de telecomunicação, ou seja, fazer com que esses dados realmente cheguem, né, no escritório. Então, a ideia é parcerias e outras alternativas. Nós ainda não temos data e tudo, mas com a crescente dessa quantidade de informações e a necessidade que essas informações cheguem cada vez mais rápido e cada vez com mais precisão, né, faz com que a gente precise se mexer, a gente precisa envolver outros parceiros. Então, o que a John Deere tem buscado é justamente essas parcerias com empresas de telecomunicação para atender essa necessidade. E a demanda, pessoal, está cada vez mais crescente. Né? Então, essa é o que a gente tem hoje para trabalhar. Né? Então, nós estamos buscando essas parcerias para resolver esse gap, né? Esse gargalo que nós temos aí. Você quer ler mais uma, Carol? Vamos lá. O Roberto, da Bahia. Explicar um pouco melhor o que é telemetria na agricultura de precisão e falar sobre o custo técnico operacional. Quer comentar um pouquinho sobre telemetria? Sim. Você que tem uma experiência com Guide Fleet. Bom, a telemetria, ela nada mais, nada menos é do que eu ter informações, né, do que está acontecendo. A telemetria, eu particularmente, sou bem novo, né, escuto telemetria há bastante tempo. Eu vejo telemetria há bastante tempo, por exemplo, nos carros de Fórmula 1. Fórmula 1, até um certo tempo atrás, quem dava a largada era o engenheiro lá do box. Então, isso é telemetria. Eu estou vendo o que está acontecendo na minha máquina, né, aqui no escritório.
Para isso até foi o tema da pergunta anterior, né? Como que eu vou fazer para esses dados chegar? Então, telemetria é basicamente isso. Qual que é o intuito? Eu poder ter as informações de por que a minha máquina está parando, saber códigos de erro, quais são os códigos de falha. Por exemplo, né, hoje como é que funciona uma assistência técnica? O cliente liga para o produto, liga para o concessionário desloca um técnico, o técnico chega na concessionária para descobrir, chega no cliente para descobrir qual que é o problema da máquina, para depois voltar lá, ver as peças todas que precisa e aí recém. Então, com a telemetria nós ganhamos muito em relação a isso daí. Então, o produtor ele vai poder liberar o acesso para o concessionário para ele lá do escritório, Carol. Sim. Lá do escritório, poder enxergar a máquina lá no campo, entender o que está acontecendo com essa máquina, né? E aí ele já vai provavelmente já com a solução. Então, esse é o intuito da telemetria, tá? E qual ele complementa a pergunta dele. Comentar um pouquinho falar sobre o custo técnico operacional. Não sei se está. O custo técnico operacional, eu falo que é o custo de aprendizagem, né? Sim, o custo seria o custo de aprendizagem. Então, assim. Curso. Desculpa, Roberto. Tá joia. Tá. Aqui estava custo, mas é curso, então. É curso. Treinamento, então, você está comentando. Legal. É treinamento. Hoje, a nossa rede de concessionárias, a John Deere, junto com a rede, ela tem uma estratégia muito clara de aproximar o treinamento do cliente final. Né? Meu cargo hoje é instrutor. Então, hoje nós treinamos basicamente, grande parte da minha demanda é para o concessionário. Mas nós temos a estratégia que é o instrutor certificado. Ou seja, cada concessionário, né, pode ter, grande parte deles, nós já temos hoje quase 50 instrutores certificados na nossa rede. Né? Por que expandir esse instrutor? Porque ele está mais perto do produtor rural. Né? Então, ele é a pessoa que está mais próxima, né? Vai ter condições, primeiro, de entender o perfil de cada região, é diferente. Então, ele consegue entender o que aquele produtor precisa, o que ele não precisa, né? E tem uma capacidade maior de entrega, né? Por estar mais próximo, atender mais rápido. Então, nós hoje, por exemplo, nós somos 14 instrutores da John Deere para atender todo o Brasil. Né? Então, e o Brasil, com os tamanhos que nós temos hoje, né, fica bem complicado. Mas, com esse instrutor certificado mais próximo, nós vamos ter agilidade, o custo vai ser bem menor. Né? Então, nós conseguimos atender uma quantidade maior e com a qualidade melhor de pessoas, como diz, os operadores, proprietários, né, e quem for utilizar as tecnologias. Legal, Cleiton. Aqui a gente tem a última pergunta, na verdade, do Ricardo aqui. E o Ricardo pergunta, se eu tenho máquinas de outros fornecedores e uso sistemas... me ajuda aqui, ó. Se eu tenho máquinas de outros fornecedores, uso sistemas para controle de outros prestadores de serviço. Se eu comprar uma máquina John Deere, como a John Deere vê a integração desses outros... com outros provedores de tecnologia, imagino eu. Né? Assim, ó, posso falar, Carol? Pode, por favor. Opa. Assim, com essa demanda grande de informações, todas as fábricas, todas as indústrias estão trabalhando com essa informação. E hoje nós trabalhamos com a padronização dessas informações. Né? Por exemplo, no nosso portal do JD Link, nós temos condições de enviar informações e receber informações de outros tipos de sistema de operação. O nosso sistema de gestão de frota, por exemplo, eu consigo adaptar, instalar em máquinas de outras cores, né? Ou seja, em outras marcas de máquinas. Eu consigo fazer integração com vários tipos de sistema. Né? Então, assim, essa questão de integração de dados, hoje ela não é um problema. Tá? Então, nós estamos hoje numa era digital, em que todos os sistemas precisam se conversar. Ok? Ok. Bom, aqui finalizamos a nossa etapa de perguntas, né, Carol? Só lembrando, se ainda surgir alguma dúvida, nós temos um canal de comunicação, né, com a fábrica. Né? Se qualquer dúvida adicional, essas perguntas que vocês enviarem para esse canal aqui, pessoal, vai chegar fatalmente na gente e nós vamos dar o resultado final. Para o pessoal do Facebook, agradecemos bastante a participação. Eu fui ali, eu dei uma espionada ali, Carol. Bastante gente participando, viu? Eu percebi também. Bastante gente participando. Pessoal do Brasil inteiro. Pessoal, muito obrigado aí para quem está do outro lado. Pessoal do auditório, segura um pouquinho aí que a gente vai bater um papo.